Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cíndia Regina Moraca, sou advogada, especialista em direito civil, familiar e uma entusiasta da Art Law, direito das artes. Eu estou presidente da Comissão Especial de Direito das Artes da OAB São Paulo nessa gestão e desejo a todos que aproveitem bastante o nosso conteúdo, porque hoje nós vamos falar de marcas e também de obras de arte. Para a gente começar, eu queria primeiro agradecer à diretoria executiva da OAB São Paulo, que tem sido muito pontual em atender às demandas da advocacia e, entre elas, tem nos proporcionado novas ferramentas, inclusive essa plataforma que estamos agora, de trabalho. Eu também queria agradecer ao nosso conselheiro, doutor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que tem feito um trabalho impecável, abrindo temáticas diversas e proporcionando uma organização impecável para os nossos eventos. Em especial, eu queria agradecer à Secretaria das Comissões, nas pessoas da Danila, da Camila, da Saine e hoje também do Davi, que está aqui com a gente, pelo trabalho dedicado e impecável de orientação e suporte para que esses eventos aconteçam. Para a gente, então, partir para o nosso tema, eu só queria contextualizar que a Comissão de Direito das Artes tem por escopo, por objetivo, debater os sistemas legais e normativos que regem o setor cultural e a arte law no Brasil, através de reuniões, seminários, palestras e eventos jurídicos e artísticos, que eu também gosto muito de promover, e o nosso interesse é fomentar o acesso à cultura e à arte em todo o país, agora também nesse formato digital. Para a gente chegar no nosso tema de hoje, eu queria começar uma introdução dizendo que desde 1968, quando Andy Warhol trouxe uma lata de sopa Campbell para a tela de um quadro, as barreiras entre o mundo da arte e das marcas comerciais sofreram abalo. Essa interação foi tão emblemática que, novamente, em 1986, Warhol fez uma parceria com a Vodka Absolute, pintando suas garrafas, que hoje se tornaram itens de colecionadores. E o sucesso foi tanto que a marca entendeu o poder da arte e continua convidando outros artistas para essas parcerias, a exemplo de Damien Hirst e de Louis Bourgeois. Por volta da segunda metade do século passado, artistas começaram a trazer algumas marcas para o centro de suas obras de arte como uma referência, mas de forma bem didática, como uma crítica à sociedade de consumo, ao mesmo tempo em que as empresas começavam a inserir obras de artes em suas marcas numa tentativa de valorizar seus produtos. Essas mudanças aumentam as perspectivas de atuação para os artistas, criam novos negócios para os empresários e provocam desafios diários aos profissionais do direito, na medida em que põe em xeque a divisão clássica entre alguns regimes da propriedade intelectual e industrial aplicáveis às marcas e também dos direitos autorais que protegem as obras artísticas. E é sobre esses dilemas e peculiaridades que existem entre marcas e obras de arte que nós vamos tratar hoje nesse webinar. E então, para a gente seguir, eu já quero apresentar a nossa primeira expositora, que vai abordar pontos gerais sobre marcas e propriedade industrial. Então, é a doutora Thaís Capito, advogada, especialista em direito empresarial pela PUC de São Paulo, com extensão em propriedade intelectual pelo INPI e Fashion Law pela ESA, e também em direitos autorais pela FGV São Paulo. A doutora Thaís é membro de diversas comissões temáticas da OAB, inclusive membro da Comissão de Direito das Artes. Thaís, a palavra é sua. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Cíndia pelo convite, pela confiança, pela comissão, agradecer a Comissão de Direito das Artes, que é uma honra fazer parte dessa comissão tão reconhecida dentro da OAB e que faz eventos brilhantes, e a Comissão também de Cultura e Eventos da OAB, que ajudou na organização desse evento. Bom, estamos com agora 152 participantes e eu sempre começo as minhas palestras dizendo, por favor, não digam quero patentear minha marca. Isso é um erro que muita gente comete, quem não é da área comete, normalmente empresários falam muito esse termo. Então, se a conexão cair, se alguém precisar sair, pelo menos 153 pessoas não vão mais dizer isso. Então,
eu já começo explanando isso justamente para entrar no que é marca. A marca, assim como a patente, faz parte do direito da propriedade industrial, que está intimamente relacionada com o direito empresarial e que, junto com o direito autoral, que depois o doutor Guilherme vai falar, compõe a propriedade intelectual. E a propriedade intelectual surgiu quando? As normas foram criadas depois da Revolução Industrial, mas as criações já surgiram junto com o homem na Terra, porque ele criava produtos para sua sobrevivência. E depois dele ver que ele tinha todo esse poder em suas mãos, passou de produtos só para sobrevivência para produtos para melhorar o seu conforto, o seu dia a dia, facilitar a sua vida. E além disso, começaram as obras de arte, artesanatos, e tudo envolvendo a arte, justamente por causa desse poder que ele viu que ele tinha em suas mãos. Quando houve a Revolução Industrial, passou a ser, além dessa produção própria, com a Evolução Industrial, começaram a surgir as criações em massas de produtos. Então, desculpa. Então, passou a criação em série, gerou vários empregos, movimentou a economia, e considerando tudo isso, foram criadas algumas convenções vigentes até hoje, além da Lei de Propriedade Industrial aqui no Brasil, que é a Lei 9279 de 96, e eu vou citar somente ela e não as outras convenções, porque ela é o principal da minha parte de fala aqui, tá? Então, segundo a Lei de Propriedade Industrial, marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, ou seja, marcas são todos signos distintivos aptos a distinguirem produtos ou serviços, desde que visualmente perceptíveis, ou seja, no Brasil não é possível registrar um cheiro ou um som, apenas logotipos, expressões, desde que não fique caracterizado slogan, e formas tridimensionais, que são as marcas nominativas, mistas, tridimensionais ou figurativas. Aqui no Brasil, a gente adota o sistema atributivo de marcas, ou seja, você só tem uma marca se ela estiver registrada no NPI. Aí você só fala assim, mas Thaís, eu tenho uma página no Instagram, eu tenho um domínio na internet, eu registrei na Biblioteca Nacional. Então, sinto muito, você não tem uma marca. Porque quando você registra na Biblioteca Nacional, você está protegendo a questão autoral da marca. Mas você não tem uma marca em si. Marca é somente o que está registrado no NPI. Quem registra sua marca no NPI, a Lei de Propriedade Industrial confere alguns direitos para esse titular. Dentre eles, o direito ao uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Então, poderia eu criar uma obra de arte utilizando uma marca registrada no NPI? Eu vou passar a palavra agora para a doutora Cíndia e daqui a pouco eu continuo esse tema para o doutor Guilherme poder explanar um pouquinho o direito autoral para vocês. Já em 5 minutos de evento, eu já estou chocada, pois acabei de descobrir que o Beto Carreiro não pôde registrar o som daquele chicote. Indignada. Muito obrigada. Gente, desculpem a brincadeira, mas é que foi um aprendizado, sim. E eu queria, então, passar a palavra para o nosso segundo expositor, que vai trazer os pontos gerais sobre direitos autorais. É o Dr. Guilherme Valente, advogado, doutor em Direito Comercial pela USP, pesquisador visitante da SAISPO Paris e da Queen Mary University of London, é advogado em São Paulo e também é membro da Comissão de Direito das Artes. A palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à OAB de São Paulo por disponibilizar esse espaço para a gente discutir esse tema que é tão caro para mim e que eu também acho que é super relevante no contexto atual. Queria agradecer também à Comissão de Direito das Artes, da qual faço parte, a nossa presidente, a doutora Cíndia, e a minha colega Thaís Capito, pela brilhante exposição dos temas gerais da propriedade industrial e direito marcário. E eu queria começar aqui fazendo um gancho com a fala inicial da doutora Thaís, que é, se hoje aprendemos que não podemos falar em patentear uma marca, porque patentes é apenas para invenções e modelos de utilidade, também queria dividir aqui com vocês um pedido de, por favor, não falem em patentear uma obra autoral ou patentear direitos autorais. E porque também os direitos autorais eles são sujeitos a registro e como a gente vai falar daqui a pouquinho, isso também não é obrigatório. Acho que a doutora Thaís explicou brilhantemente aqui como surgem realmente os regimes da propriedade intelectual
E é muito interessante notar que a propriedade intelectual dividida em duas grandes áreas, né? A propriedade industrial, que compreende o direito marcário, como a doutora Thais explicou, ela tem uma irmã gêmea, que são os direitos autorais. São os dois grandes domínios da propriedade intelectual. E esses dois regimes, eles surgem em momentos muito parecidos, eles vão caminhando em paralelo ao longo da história, mas com uma divisão clássica muito bem colocada, que é a propriedade industrial, a proteção das marcas, por exemplo, sempre teve muito ligada a uma questão de proteção econômica, como a doutora Thais expôs aqui, né? Na medida em que vem a Revolução Industrial, por exemplo, nós temos novas formas de produção em massa, cada vez é mais importante você identificar e distinguir um produto a partir de um sinal distintivo, e por isso o sistema marcário vai se sofisticando. Mas, em paralelo, a gente tem também a evolução dos direitos autorais correndo como um braço do direito civil, muito ligados à proteção da personalidade humana. Uma ideia de que o autor, ao criar uma obra, seja um livro, seja uma pintura, seja uma obra cinematográfica, ele está expressando a personalidade dele. Então, ao mesmo tempo em que existe uma preocupação econômica, de como proteger os direitos sobre a reprodução desse material, para assim proteger um incentivo econômico, né, um incentivo a produzir novas obras, tem-se também uma preocupação em proteger o aspecto moral, proteger a personalidade, proteger a relação entre o criador e a obra. Então é por isso que geralmente o direito autoral é colocado como um braço do direito civil, enquanto a propriedade industrial e o direito marcário são colocados como um braço do direito comercial ou empresarial. E aí o que é importante de observar em relação aos direitos autorais e esse tratamento, né? Como eu falei, tem duas vertentes, a econômica e a moral. Essa vai ser a principal diferença entre os direitos autorais e o direito marcário e a propriedade industrial. Porque no direito marcário e na propriedade industrial a gente não vai ver esse lado moral. Mas o que isso significa na prática? Significa que se eu vou conceder para o titular de um direito autoral a proteção, a exclusividade sobre a exploração econômica da obra, como eu tenho essa ideia de uma proteção também da personalidade, algo mais íntimo e ligado, essa proteção ela acaba sendo muito mais extensiva do que no regime da propriedade industrial. Então, a gente tem, por exemplo, prazos de proteção, prazos de exclusividade para os direitos autorais, que são muito longos. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, tá? Estou dizendo que eles são longos realmente quando a gente compara. Hoje, no Brasil, se protegem as obras autorais por 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Ou seja, o autor escreve um livro hoje, durante toda a vida dele, os direitos econômicos, ou seja, o direito de imprimir edições daquele livro e vender, são dele, a não ser que ele comercialize esse direito para uma editora, durante toda a vida dele, e depois que ele morrer, vai contar 1º de janeiro do ano seguinte da morte, e aí durante 70 anos depois dessa data, os herdeiros dele vão ter esse direito também. Então, dá para ver, se a gente compara, por exemplo, com as patentes, que têm um prazo de proteção de 15 anos, é uma diferença gritante. As marcas são um pouquinho diferentes, porque as marcas podem ser renovadas indefinidamente. Mas ainda assim, a gente tem um prazo realmente substancial. Então, do lado econômico, né, a gente vai ter essa exclusividade. E o que é essa exclusividade? De que só pode fazer o aproveitamento econômico da obra o autor ou alguém para quem ele ceder esse direito. E eu falei também que existe um lado moral, que não existe lá na propriedade industrial. Até que existe nas patentes de invenção, direito de paternidade, mas não é tão relevante. Mas nos direitos autorais, o lado moral, a proteção da personalidade do autor na obra, é algo muito significativo. Então, é isso que a gente chama de direitos morais de autor, ao lado dos direitos patrimoniais ou econômicos. E quais são esses direitos? Direito de ser nomeado autor da obra, né, de ser reconhecido. Se você cria aquela obra, ninguém pode virar e dizer que a obra é dele ou não dizer que a obra é sua, se você quiser. E se você quiser não ser identificado, você também tem esse direito. Então, esse é o que a gente chama de direito de atribuição. Tem também direito de integridade, que é o direito de não permitir que terceiros modifiquem sua obra, de alguma forma afetar a sua reputação. Tem direito, por exemplo, de ter acesso à última edição da obra, se ela tiver esgotado. Esses direitos, eles são morais, porque eles são ligados à personalidade do autor. Então, eles não podem ser comercializados, eles não podem ser vendidos, eles existem independentemente dos direitos econômicos. E aí, outro ponto significativo também da proteção com esse aspecto mais moral, e diferente do sistema marcário, a doutora Thais explicou muito bem aqui, que você só tem uma marca se você registra no INPI. Então, não adianta você registrar domínio, não adianta você registrar na Biblioteca Nacional, senão você não tem a marca. Para o direito autoral é diferente. O direito autoral surge quando a obra é criada. Então, você até pode ir na Biblioteca Nacional e depositar a cópia do seu livro,
Você pode ir na Escola de Belas Artes da UFRJ e pode registrar lá o seu desenho, mas isso só serve como um meio de você provar a autoria, porque a autoria nasce a partir da expressão, a partir da criação, e a partir daí também que começa a seguir o prazo. Então, acho que esses são os pontos principais para a gente entender a diferença entre o que juridicamente são marcas e o que são obras autorais, né? Obras autorais são todas aquelas criações artísticas, científicas e literárias, então não tem um rol específico, né? Na prática, a gente vai ter que decidir o que é arte e o que não é, para saber se tem proteção ou não, porque a proteção nasce da criação. E aí, por isso, a gente tem essa proteção muito mais ampla. Então, eu queria ver se a doutora Thaís tem algum ponto para complementar, já que a gente interagiu aqui entre os dois domínios, né? Arte e direito marcário. Não, e essa questão de paternidade da obra, isso já é discutido mesmo antes de haver legislação para isso, porque na Idade Antiga já ocorria plágio, ainda que não uma infração legal, não que ainda fosse determinado por convenções, mas uma questão moral, ética. Então, para vocês verem a importância de vocês saber, você reconhecer ali quem criou aquilo, de quem que é, até porque quando você fala em questão de paternidade ou de titular da marca, até fazendo um paralelo aqui, você está garantindo a qualidade ou daquela obra de arte, ou daquele produto, ou daquele serviço. Então, não pode haver esse tipo de confusão. Eu esqueci na minha fala de colocar um fluxograma aqui, um organograma para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Um organograma que mostra bem essa questão de onde está cada coisa. Então, a gente tem ali a propriedade intelectual e ela se divide em propriedade industrial, que está mais para o direito empresarial, enquanto os direitos autorais para o direito civil. Além disso, tem um direito sui generis envolvido na propriedade intelectual. Na propriedade industrial, a gente tem as marcas, as patentes, que não é marca, desenhos industriais. E nos direitos autorais, obras literárias, musicais, cinematográficas, como explicou o Dr. Guilherme para vocês. Acho que é isso. Posso seguir, Cíntia? Pode seguir, Thaís. Fica à vontade na sua apresentação. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Conforme eu terminei ali no suspense, a minha primeira parte, então tá. Um titular de um registro de marca, ele tem direito ao uso exclusivo de sua marca em todo o território nacional. Esse direito seria um direito absoluto? Não. Explico por quê. O artigo 132 da Lei de Propriedade Industrial vai elencar algumas hipóteses em que outras pessoas poderão utilizar uma marca registrada. Eu vou focar no inciso 4º desse artigo, porque é o que convém aqui quando a gente trata sobre obras de arte. O artigo 132 fala: o titular da marca não poderá impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo. Então, aí vocês vão falar assim para mim, simples. Se não tem uma conotação comercial, posso utilizar. Obras de arte não têm conotação comercial. Será que não? Como a Cíntia começou falando do Andy Warhol, ele é no pop art, um segmento que surgiu na Inglaterra no início dos anos 50 e foi muito difundida no Brasil. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Romero Brito como um dos artistas mais renomados na pop art aqui no Brasil, conhecido mundialmente. E é um ramo de arte que utiliza muito as marcas e principalmente utiliza para criticar o consumo. E por diversas vezes foi confundida com publicidade. Eu mesmo fazendo uma pesquisa aqui para a palestra, era difícil eu saber se era uma publicidade ou se era apenas uma obra de arte. Inclusive, os artistas dessa área, eles não se importam em ter essa confusão, porque eles falam que publicidade também pode ser considerada uma obra de arte, então eles não se importam com isso. Vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos, tá? Espera só um minutinho. Aqui, ó, temos um exemplo, Tom Helsman. Veja que tem algumas marcas aqui nessa obra de arte. Passar para o próximo. As sopas, que a gente comentou ali no começo, Campbell's. Esse daqui é um quadro famoso.
Esse daqui da Mel Ramos, que foi até criticado por objetificar a mulher. E esse daqui eu já volto. Vamos por partes. Até então, todos esses quadros que eu mostrei para vocês, eles têm uma questão apenas artística. Eles utilizam uma marca, mas ela é artística. Se eu fosse vender, se eu criei um desses quadros e eu fosse vender, quanto a marca influenciou na precificação dessa obra? Porque se ela influenciou na precificação dessa obra, eu posso dizer que ela tem uma conotação comercial e que houve a utilização, um aproveitamento da fama da marca para eu conseguir aumentar o preço da minha obra artística. Vocês concordam comigo? Então, nesse quesito, a gente pode falar em uma questão de aproveitamento parasitário. Ou seja, eu me aproveitei dos esforços do titular da marca em tornar aquela marca reconhecida no mercado, em os esforços que ele despendeu para ele conseguir não ter uma diluição dessa marca, e eu me aproveito disso para eu conseguir um valor maior na minha obra de arte. Então, poderia ter uma discussão nesses quesitos se houve ou não um aproveitamento parasitário. Eu vou citar agora um exemplo que vai ficar mais claro se há um aproveitamento parasitário ou não. É de um artista, ele é muito crítico, principalmente ao consumo, e ele fez alguns produtos com as suas obras de arte. Nesse caso aqui fica caracterizado muito claro o aproveitamento parasitário. E aqui depois, até se o Guilherme quiser comentar, porque tem não só uma questão de propriedade industrial, mas também autoral, porque ele utiliza figuras protegidas por direito autoral. Não fala no site se ele tem alguma licença, então vamos presumir que não tenha, tá? Só para escopo de estudo aqui. Então vamos presumir que não tem essa licença. Desculpa. Esses daqui são mais algumas artes que ele comercializa no site dele, então ele está tendo lucro com marcas de terceiros. E aqui é uma outra arte ainda que ele critica, o McDonald's e Starbucks. Tá? Então, tem esse aspecto. Esse daqui, que o Guilherme comentou com a gente hoje de manhã, coloquei aqui para a gente também, do Cildo Meirelles, que ele coloca algumas críticas nas garrafas de Coca-Cola. Então, é bem interessante essa arte aqui. E entra novamente nessa questão de se teria ou não um aproveitamento parasitário. Quando a gente fala em aproveitamento parasitário, muitas pessoas vão falar assim, não tem uma concorrência. O titular dessa obra, por exemplo, ele não está concorrendo com o McDonald's. Pelo contrário, ele está criticando o McDonald's. Mas ele estaria... Quando a gente fala em aproveitamento parasitário, pensem no parasita mesmo. Ele não quer prejudicar ninguém. Ele quer mais que a pessoa fique bem, continue fazendo sucesso para que a obra dele valha ainda mais. Então, é nesse sentido que a gente fala em aproveitamento parasitário, mas aqui é só uma discussão. Um outro tema que eu queria trazer para vocês, um outro aspecto da lei de propriedade industrial, é com esse exemplo aqui. Veja que há uma crítica clara ao McDonald's, ao McLanche Feliz aqui, falando aqui está o brinde e o lanche, que é um aparelho para medir a pressão. E uma charge, por exemplo, que critica uma marca. Aqui, estaria essa charge prejudicando a imagem do McDonald's? Se sim, existe um artigo da Lei de Propriedade Industrial, o artigo 130, inciso 3º, que ele vai falar que o titular da marca ele pode zelar pela reputação da sua marca. Então, nesse caso aqui, o McDonald's poderia pedir para não ter essa charge? Depende. A gente entra aqui num conflito em zelar pela reputação da marca e o conflito e o direito de liberdade de expressão artística previsto na Constituição Federal. Então, tudo vai depender da forma como está sendo divulgado, se eu estou tendo um embasamento para fazer essa arte, ou se eu simplesmente estou criticando por criticar, se eu não tenho fundamento algum, o quanto essa arte está prejudicando o empresário ou a sua marca. Teve um caso do Sabão da Costa. Foi julgado no Tribunal do Rio de Janeiro e o titular da marca, ele moveu uma ação contra uma empresa, uma rede de televisão, e ela tinha uma novela e e eles não tinham autorização para usar a marca, tá? E a fala de uma das personagens era:
Os colares de... Peraí que para mim tá aberto aqui, tá me atrapalhando, não consigo ver. Os colares que você vai lavar, tem que ser... Os colares de Iemanjá que você vai lavar, tem que lavar com sabão da Costa. Nesse caso aqui, ele ingressou com uma demanda falando que estavam vinculando o sabonete dele à religião do candomblé e por essa razão ele estava perdendo clientes, porque clientes de outras religiões julgaram que ali ele estava relacionando a marca dele ao candomblé, sendo que ele não tinha dado autorização para a empresa, para a rede de televisão utilizar essa marca. Entendeu tanto na primeira instância quanto na segunda instância que foi uma liberdade de expressão. Até porque esse sabão da Costa era comercializado pelos escravos quando eles eram libertos. Então, foi mais do que uma questão de liberdade de expressão, foi uma questão histórica. Então, eles não poderiam impedir a utilização dessa marca na novela. Então, foi um caso judicial relacionado a isso. Então, veja que tem um conflito entre as normas, entre a lei de propriedade industrial, que vai garantir um direito ao titular da marca, mas também a Constituição Federal, que prevê essa liberdade de expressão artística ao autor da obra. Então, como a gente já conversou aqui internamente, não teria uma resposta correta. Vai depender de caso a caso, de como foi utilizada essa marca, de que forma foi utilizada. Além disso, tem casos, por exemplo, se eu colocar uma marca, por exemplo, da Coca-Cola, eu crio um filme e coloco um usuário de drogas utilizando a lata da Coca-Cola para consumir a droga. Ela estaria num contexto correto? Eu não estaria vinculando a imagem da Coca-Cola a um usuário de drogas, a um ato ilícito? Então, depende muito dessa questão de onde e como a marca está sendo utilizada. O correto mesmo seria pedir uma licença de uso de marca. Mas se não for possível, se a questão for criticar a marca, que tenha um embasamento, que tenha um fundamento, que não seja uma simples crítica sem qualquer fundamentação. Bom, passo agora para a Cíndia ou para o Dr. Guilherme, para continuar o tema. Na verdade, acho que a gente pode passar a palavra para o Guilherme, se você puder encerrar a sua apresentação. Guilherme, a palavra é sua. Eu achei alguns exemplos que a doutora Thaís trouxe aqui, achei muito, muito interessantes. Acho que, complementando aqui um pouco, ela trouxe bastante a questão de como, principalmente a partir do popismo, as marcas começam a aparecer de novo nas telas, num contexto de crítica, mas eu acho que é interessante pontuar que nem sempre foi só a crítica. Eu acho que a crítica, claro, traz uma discussão muito interessante, né? A arte tem um papel crítico, sem dúvida nenhuma, enfim, chega a ser clichê falar isso, e que gera esse cenário de conflito que a doutora Thaís trouxe aqui, mas acho que um ponto interessante de sinalizar é que dentro da própria, além do conflito entre a lei de propriedade industrial, que garante uma exclusividade ao titular da marca quanto ao uso daquela marca, e também uma prerrogativa de zelar pela sua reputação, como a doutora Thaís trouxe aqui, além desse conflito entre a lei de propriedade industrial e a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, a própria lei de propriedade industrial, ela traz uma limitação ao direito de titular da marca, né? O artigo 132, inciso 2, inciso 4, perdão. O artigo 132, inciso 4, diz que o titular da marca não pode impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo. Ou seja, o que significa isso? O direito, como a doutora Thaís bem falou, o direito sobre a marca não é um direito absoluto. Então, o titular ele tem o direito realmente de só ele usar aquela marca para designar determinado produto em determinado mercado e também zelar pela integridade da marca, mas ele não tem o direito de se opor a todo e qualquer uso da marca. Então, se a marca está sendo inserida, tudo bem que a lei fala em obra científico-literária ou em qualquer outra publicação. Ele não fala em obra artística, mas fala em qualquer publicação. Se a marca está sendo inserida ali, desde que não haja uma conotação comercial e prejuízo ao caráter distintivo, ou seja, não está tendo uma diluição, a marca não está sendo banalizada e deixando de ser reconhecida perante o público consumidor como um sinal distintivo de determinado produto ou serviço, então não haveria realmente um prejuízo, uma proibição
desse uso. Acho que o pulo do gato aqui é a questão do desde que sem conotação comercial. Por que quer dizer isso? Como a doutora Thais bem expôs aqui, se a marca está sendo um chamariz, se ela está agregando valor à obra de arte, você pode ter uma discussão aí de se há de fato ou não uma questão de parasitismo, como a doutora Thais já trouxe. E aí, queria só reforçar o que ela apontou também, né, a questão de que não necessariamente você precisa ter uma relação de concorrência para se configurar o parasitismo, né, porque se chama de... geralmente, a expressão usada é concorrência desleal mais ampla, porque é a expressão que está na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 195. Mas a doutrina desenvolveu o conceito do aproveitamento parasitário, que é quando alguém, um agente econômico que não fez o investimento para aquele produto, para aquela marca, e quando esse agente econômico se aproveita justamente do investimento alheio. Então, ele se aproveita do investimento que o titular da marca fez para tornar aquela marca conhecida, para pongar nesse mercado e valorizar a própria obra. Então, só é interessante pontuar isso, de que a concorrência desleal ela é prevista na Lei de Propriedade Industrial como um instituto amplo. Né? Se a gente for no 195 da Lei de Propriedade Industrial, ele tem um rol taxativo de condutas que configuram concorrência desleal, mas esse rol é taxativo só do ponto de vista penal, porque o 209 vai falar que no âmbito civil aquele rol se torna meramente exemplificativo. Então, por isso eu poderia ter, num caso concreto, uma conduta dessas sendo configurada como concorrência desleal ou aproveitamento parasitário, né? Quando eu estou usando a marca para valorizar a minha obra e tirar um proveito econômico a partir disso, sendo que eu não tive investimento para que essa marca se tornasse conhecida. E acho que é super importante pontuar isso, porque aqui a gente sai um pouco da questão da marca sendo inserida como um pretexto de crítica e trazendo a marca como sendo uma possibilidade de agregar valor à obra. Porque acho que isso é muito interessante. Eu sou particularmente fascinado pelo popismo. O popismo foi um dos movimentos ali que eu peguei para estudar na minha tese de doutorado, porque para mim houve uma quebra de barreira. Como a gente falou antes aqui, né, a gente tinha obras autorais, direitos autorais, pensando do ponto de vista jurídico mesmo, direitos autorais como o regime do direito civil e o direito marcário, a propriedade industrial como algo do direito empresarial, caminhando em paralelo, se tocando ali em alguns pontos, mas mais ou menos separados, porque existia de fato uma divisão entre o que era arte, de um lado, e o que era indústria e comércio. Havia uma noção de que a arte ela não deveria ser produzida para o comércio, e ela não deveria se misturar com coisas mundanas do comércio. E o popismo ele quebra. Claro que não foi o único movimento a fazer isso, mas para mim ele foi emblemático dessa quebra, de dizer, não, o mundo real, a praxis, pode entrar na arte, então eu posso retratar a sociedade de consumo, seja como uma crítica, seja até como uma apologia, e aí a figura do Warhol ela é bem interessante, a meu ver, porque ela traz essa ambiguidade, tem horas que você não sabe se ele está criticando a sociedade de consumo ou se ele está valorizando a sociedade de consumo, porque ele próprio falava que fazer negócios é a forma suprema de arte. Então, você passa a ter realmente o cenário artístico se inserindo cada vez mais numa lógica comercial, no decorrer do desenvolvimento da economia criativa, e o contrário se verificando também. As empresas se aproximando do cenário artístico para promover uma valorização dos seus produtos. E aí a gente vai abordar isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho. Eu só queria aproveitar o gancho aqui da exposição da doutora Thais para trazer esses pontos e trazer também, ela apontou muito bem a questão da dificuldade de você fazer uma associação com um produto que possa, uma marca, que possa se tornar, ter um caráter de depreciação. E eu só queria complementar de como isso se verifica em uma série de espaços. Eu acho que um ponto em que isso está sendo muito discutido hoje é no âmbito da autorregulamentação publicitária, dentro do CONAR. O que acontece? Principalmente com as lives hoje em dia, né, que são eventos artísticos, são manifestações artísticas, onde tem obras autorais sendo executadas ali. Você tem esses eventos são patrocinados por marcas, então as marcas estão ali presentes. E esses eventos caminham em paralelo também com a inserção de publicidade cada vez mais dentro de outras obras autorais, como, por exemplo, novelas, filmes, que a gente chama de product placement, né? Que você trazer aquilo também para o cotidiano do espectador. E a questão é quando você tem um envolvimento entre uma marca e uma obra autoral, se essa marca estiver patrocinando essa obra, ela pode ser identificada como responsável pelo conteúdo que é difundido ali. E aí isso pode ser a novela, pode ser filme, pode ser a live, pode ser o vídeo do YouTube, o influencer que está falando ali.
E o CONAR tem prestado muita atenção para isso, e isso tem gerado uma série de discussões, porque a partir do momento em que está tendo uma associação entre aquele conteúdo e a marca, o titular da marca acaba se tornando responsável pelo aquele conteúdo difundido. Então, tem decisões do CONAR nesse respeito, na Lives especialmente, essa discussão. Teve uns casos recentes, né, de ingestão de bebida alcoólica, e tem essa discussão se a marca, o patrocinador ali é responsável ou não por aquele conteúdo. Então, eu acho importante trazer esse ponto, porque ele foge um pouquinho do que a gente está mais acostumado quando a gente vem discutir arte, que a gente se foca bastante no âmbito das artes plásticas, mas tem esse outro lado também das obras cinematográficas, musicais, das lives, dos influencers, que isso é um tema super contemporâneo, né, um tema super recorrente, e que também tem a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje. E aí, voltando o gancho, né, fiz esse parênteses aqui, voltando ali mais para as artes plásticas mesmo, né, que acho que é um ponto que chama bastante atenção. Acho que a doutora Thais expôs muito bem, né, como houve esse movimento de incorporar marcas dentro de obras de arte, mas é interessante a gente observar o movimento contrário, de como esse movimento de inserir obras de arte dentro das marcas. Porque se por um lado os artistas estão trazendo as marcas para dentro das obras, seja como crítica, seja como uma apologia, seja como uma forma de se aproximar da vida da sociedade urbana contemporânea de consumo, as marcas também passaram a procurar na arte uma espécie de legitimação, uma espécie de status de valorização de seus produtos. E aí eu trouxe alguns exemplos bacanas aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Desculpa, gente, minha leve ignorância aqui com assuntos digitais. Eu estou tendo um pequeno problema aqui para compartilhar. Gui, Mas... Oi. assim, ó, baixa a sua telinha do Zoom, abre o seu artigo, volta para o Zoom, clica no verdinho Share ali, Sim. e aí vai te aparecer tudo que tiver no seu monitor. Aí você escolhe o que quer compartilhar. Ele teve desculpa, é que foi uma questão, Aí, na verdade, de segurança de do computador, de uma conexão. configuração, mas ela está aparecendo agora para vocês. Então, o que é bacana pontuar que a gente falou de popismo, mas essa ideia de trazer as artes para dentro do mundo das marcas, como a publicidade, que a doutora Thais trouxe aqui, ela até é um pouco mais antiga, já acontecia de alguma forma, né? Toulouse-Lautrec, por exemplo, na França, ele pintava aqueles quadros, aqueles cartazes dos shows do Moulin Rouge, por exemplo, que hoje uma obra dessas vale uma fortuna, mas na época isso era ali no limiar entre arte e publicidade. E hoje, o que a gente observa? A gente vê grandes grifes se aproximando de artistas justamente para ter uma valorização. Então, essa aqui é uma bolsa da Louis Vuitton. A Louis Vuitton fez uma parceria há alguns anos com um artista japonês chamado Murakami. O Murakami, ele fez desenhos e padronagens, ele trabalhou bastante em cima das padronagens da Louis Vuitton, trazendo um desenho novo. Isso foi impresso nas bolsas da marca, da grife. Ou seja, a gente tem aqui um limiar entre o que é a obra de arte e o que é o produto autoral e a marca. Não está aparecendo para a gente a bolsa da Louis Vuitton. Estamos no Moulin Rouge ainda. Moulin Rouge. Desculpa, pessoal. Vê se agora aparece. Perfeito. Aqui eu trouxe também o exemplo do Sildo, que a doutora Thais já tinha comentado, né? Que é, mais uma vez, trazendo aqui, na verdade, o contrário, né? Trazendo a marca dentro da obra de arte, mas só para te resgatar aquele ponto do que era crítica e o que era, afinal, apologia, né? Ou a valorização. Mas acho que é importante a gente pontuar também, bom, falamos aqui, por exemplo, de Murakami, né? Então, um caso em que, de fato, a grife vai lá e contrata um artista, então o artista faz uma obra de arte plástica e isso é inserido na obra, mas é interessante quando a gente está discutindo a inserção de obras autorais dentro de marcas, a gente lembrar que as obras autorais não são só as grandes obras das artes plásticas, né? A fotografia, por exemplo, ela é um dos tipos de obras protegido pelos direitos autorais. Então, sempre que
a gente tem uma marca ou embalagem que tem ali uma fotografia, a gente tem que pensar se afinal, pensando agora do ponto de vista do titular da marca, né, quais são os cuidados que ele tem que ter. Se ele vai inserir uma obra dentro da embalagem dele, uma obra associada à marca dele, ele tem que saber se ele tem os direitos para usar aquela obra ou não, porque se ela pertence ou não já a alguém. Então, um exemplo disso é a fotografia. A fotografia ela é protegida pelos direitos autorais. Então, você precisa da autorização do autor, né, de quem tem os direitos autorais sobre aquela fotografia, para poder inseri-lo numa embalagem. E aqui o interessante é que, muitas vezes, isso não quer dizer a obra literal, né? Porque você pode ter uma inspiração que, no fundo, seja um plágio. Eu trouxe aqui esse exemplo, que foi um caso discutido no Reino Unido, conhecido como caso Temple Island, que o que aconteceu aqui? Tinha esse artista que fazia essas fotografias emblemáticas de Londres, né, com os cenários típicos de Londres em preto e branco e sempre um elemento em destaque em vermelho. E aí o produtor desse chá, Temple Island, o que ele fez? Ele contratou outro artista para tirar uma fotografia igual, com um tratamento igual, e inserir nas embalagens do seu produto, para justamente não precisar pagar os direitos autorais do fotógrafo original. E o fotógrafo original, obviamente, não ficou muito feliz com isso, foi a juízo, e ele ganhou, porque por mais que a foto não fosse idêntica, se entendeu que era um plágio, porque os elementos principais eram o mesmo, né? Mas que houvesse uma recriação da foto, no fundo, o que estava se apropriando ali era da expressão artística do fotógrafo. Então, é importante a gente pontuar isso, né? A interface entre marcas e direitos autorais, ela é super importante, porque além desses casos mais emblemáticos, né, de associações entre grandes grifes e artistas consagrados, no dia a dia, a marca vai, de alguma forma, interagir com algum artista. Se a gente for pensar, por exemplo, nos logos, os logos são desenhos. Então, muitas vezes, você pode discutir se ali haveria ou não uma proteção autoral, a depender do nível de originalidade daquele logo. Então, uma forma, inclusive, para o titular da marca se precaver além de registrar a marca no INPI, como a doutora Thais explicou, registrar o desenho correspondente ao logo, o desenho da embalagem, na Biblioteca Nacional também. É uma forma de ter uma espécie de dupla segurança, dupla garantia. Não vai atribuir direitos plenamente para o titular, que, como a gente falou, né, os direitos autorais eles nascem, né, eles independem de registro, mas é uma forma também de se precaver. E aí, falando também continuando nessa linha, né, de seção de obras de arte dentro de embalagens, é engraçado como isso muitas vezes está no nosso cotidiano e a gente nem lembra. Acho que todo mundo conhece esse produto da Nestlé, o cacau em pó, e talvez as pessoas não saibam é que essa imagem que está ali, ela é, na verdade, um quadro do século XIX de um artista italiano. Então, não só naquelas grandes marcas, né, de luxo, a gente vai ver essa interação entre obras de arte e marcas. E aí uma curiosidade duas curiosidades, na verdade, que eu descobri quando fui pesquisar aqui para montar essa apresentação. Primeiro que eu achava que esse quadro era um quadro renascentista antigo, e não, é do século XIX. E o segundo é que eles não estão cozinhando chocolate no quadro original. Isso é uma curiosidade que me chamou bastante a atenção. A doutora Thais também falou do Romero Brito, aí eu queria também ter uma discordância pessoal aqui, eu não classificaria Romero Brito como pop art. Eu não sei nem como eu classificaria Romero Brito, para ser sincero, mas eu entendo que ele se inspira em algumas coisas da pop art, mas sinceramente eu não consigo ver eu não consigo ver o conceito dele alinhado. Mas ele é um exemplo super interessante porque ele é essa figura realmente do artista empresário que tem uma empresa artística, que a pop art talvez tenha iniciado. Acho que vale outra curiosidade também, Andy Warhol, o estúdio dele se chamava The Factory, porque era literalmente uma fábrica. Ele produzia em massa. Ele produzia arte como bens de consumo. Então, e o Romero Brito, de certa forma, ele, sim, nesse sentido, sim, ele acaba sendo herdeiro do movimento, já que ele também funciona meio com a lógica empresarial. Então, ele tem as criações autorais dele, essas padronagens, e ele insere isso em marcas, ele tem, se não me engano, ele tem a padronagem registrada, eu fiz uma consulta aqui no NPI, se não me engano, ele tem,
e ele insere isso em uma série de produtos, chaveiros, canecas. Então, aqui a gente tem essa interface, né? Tem tanto a padronagem protegida pelo direito autoral, como pode ter um registro de marca concedido para determinada atividade comercial. Então, acho que esses são os pontos interessantes quando a gente está aqui trazendo a interface entre a inserção das obras de arte dentro das marcas. A gente tem isso em mente, que a marca, na medida em que a marca, pelo menos figurativa ou mista, né, aquela que tem um desenho, na medida em que ela tem um logo, pode-se ter, de repente, uma proteção autoral sobre aquilo, dependendo do grau de originalidade. Então, o titular da marca, ele sempre deve ter o cuidado de, se ele não foi ele próprio quem fez aquele logo, de adquirir os direitos sobre sobre os direitos autorais sobre essa obra artística também. E, como uma forma de segurança, ele pode, eventualmente, fazer o registro na Biblioteca Nacional, por exemplo. Doutora Thaís, tem mais algum ponto que você queira acrescentar aqui da discussão? Sobre a questão do Romero Brito, não é uma classificação que eu tenha feito, tá? É uma classificação que fazem de que Romero Brito seria do pop art. Mas eu entendo que o Romero Brito se tornou muito mais um produto do que uma arte em si. É uma arte aplicada em um produto. Mas ele, hoje em dia, é muito mais essa questão industrial da parte dele do que da arte. Entendo que teve um link, mas acho sim que se, por exemplo, ele utilizasse essa arte com alguma marca, como ele já fez mais licenciado, como ele já fez para o Mickey, já fez, acho que para a Turma da Mônica. Então, eu entendo que a partir do momento que ele utilizasse alguma marca, Mickey, eu estou citando o Mickey como marca, tá, gente? Porque ele tem uma proteção autoral, mas também tem uma proteção industrial. Então, eu entendo que se ele utilizasse uma marca sem licença, ele estaria, sim, violando por um aproveitamento parasitário, justamente por essa questão que já passou de ser apenas uma livre expressão artística, mas sim tendo uma conotação comercial. Acho que é só essa questão, que não fui eu que classifiquei Romero Brito. Gente, então, assim, primeiro eu queria dizer que eu sigo o voto do relator, Dr. Guilherme Valente, no que tange ao Romero Brito, muito embora nossas opiniões pessoais sejam descartadas aqui, mas alguém aqui no chat fez uma consideração que eu endosso quanto a essa pessoa. Ele disse que considera o Romero Brito um ilustrador, e eu também penso que a gente pode olhar a obra dele de uma forma ilustrativa, mas aí eu tenho dois especialistas aqui para dizer se essa interpretação é errada. Primeira coisa, Thaís, eu queria pedir se você pode compartilhar novamente o organograma que você mostrou, foi um pedido aqui da audiência, e também, considerando o nosso tempo já caminhando aqui adiantado, se eu posso já trazer algumas perguntas que foram realizadas e estão dentro do contexto. Inicialmente, lá no começo da apresentação da Thaís, alguém fez uma pergunta que é muito constante eu receber, porque promovo muitas exposições de artes para a OAB São Paulo. E aí, quando se trata de fazer prova da autoria da obra, é muito comum que a gente sempre ouça aquela estratégia de enviar uma cópia da obra por correio e mantê-la selada, fechada, para ter a data do envio como uma prova do início da construção da autoria. Então, a pergunta aqui era nesse sentido, eu estou reformulando de cabeça, mas era sobre a validade dessa estratégia. Se alguém puder responder. Posso responder essa? Pode. Sim, é uma estratégia. Assim como o registro, seja na Biblioteca Nacional, seja na Escola de Música da UFRJ ou na Escola de Belas Artes, a depender, né? Livros na Biblioteca Nacional, partituras na Escola de Música, obras plásticas na Escola de Belas Artes da UFRJ. Tanto fazer isso como essa estratégia de se mandar uma correspondência para que haja ali uma data, né, para que você saiba que no determinado dia você mandou uma cópia da obra para si mesmo, ou seja, a obra já existia, são meios de prova. E significa que isso garante completamente a autoria? Não. Porque, como a gente falou, o direito autoral, diferentemente da marca, ele independe de um registro. Ele nasce a partir da criação da obra. A partir do momento em que a pessoa expressou a obra sobre o que a gente chama de suporte mecânico,
né, a tela, que tirou a foto, gravou o vídeo, a partir daquele momento, a proteção jurídica já nasce concomitantemente. E isso acaba trazendo uma dificuldade em alguns cenários práticos, né? Porque imagina que tem dois compositores, cada um vira e fala, não, eu escrevi primeiro, eu escrevi antes que você. Então, como é que você prova na prática que um deles escreveu antes que o outro? O registro é uma das formas. Ou então isso, você se mandar a letra da música por correio e ter isso guardado, selado, também seria outra maneira de você mostrar que, olha, no dia X eu já tinha escrito isso daqui. Posso só fazer uma consideração sobre essa questão dos correios? Você pode até se mandar, mas tem que tomar cuidado porque o que está dentro da carta não está datado. O que está datado é apenas o envelope. Então pode ser questionado se o que estava dentro do envelope era realmente a obra. Então o que eu sugiro normalmente fazer, se não registrou, não fez nada, é tentar um registro em cartório, porque você registra na obra. Porque só a questão da carta pode ter esse questionamento de o que estava dentro do envelope. Você pode falar que estava só obra lá dentro, mas poderia ter alguma outra coisa. Então tem essa questão da data. Perfeito. Thaís, eu vou aproveitar que você está com a palavra e já vou te direcionar uma pergunta. Se alguém copiar a minha marca durante o processo de registro, como é que eu deveria agir? Essa pergunta é do João Vitor. Oi, João, obrigada pela pergunta. Essa questão de processo, quando você ingressa no NPI, quando você protocola o seu pedido de registro de marca no NPI, você já possui uma expectativa de direito e a lei confere ao titular daquele pedido alguns direitos. Então, se alguém começar a utilizar a sua marca durante o processo, você pode sim notificar essa empresa, falar, olha, eu já tenho um processo em trâmite no NPI, você não pode utilizar essa marca. Então, a lei já te confere alguns direitos. Guilherme, tem aqui uma pergunta para você. Se um autor pode destruir a própria obra e como ficam os direitos autorais? É da Ana Paula Martins. Polêmico, polêmico. Bom, vamos lá. Em princípio, sim, porque em princípio o que acontece, né? O autor tem essa relação personalíssima com uma obra, então tem até um dos direitos, lembra que eu falei lá dos direitos morais, né? Que são aqueles direitos que eles não podem ser comercializados, que eles também. Olha, um ponto importante que eu não falei. Eu disse dos 70 anos do prazo da proteção dos direitos econômicos, mas os direitos morais, eles não extinguem. Eles valem para toda a eternidade, a titularidade de alguns deles passa para os herdeiros, por exemplo. Então, um dos direitos morais que está previsto na legislação brasileira é o direito de retirada de circulação. Ou seja, se o autor, se ele se arrepende, né, se ele escreveu, por exemplo, um livro e depois ele mudou das ideias dele, enfim, ele tem o direito de que esse livro não deixe de ser veiculado. O que é o ponto aqui? Isso pode conflitar com dois outros direitos, né? Tanto o direito do titular do exemplar da obra, né? Enfim, porque a obra tem a obra-ideia, né? O campo do campo do espírito, e tem também o suporte mecânico. Você pode ter um conflito com quem seja o titular o titular do suporte mecânico, e você também pode ter um conflito com a proteção do patrimônio público, né? Imagina, enfim, os herdeiros de Cândido Portinari agora, por exemplo, querendo que as obras dele sejam destruídas, porque entendem que de alguma maneira afetam a reputação, a honra do pintor. Então, é um campo complicado. O Guilherme, posso aproveitar o gancho de você estar falando e talvez pedir para você comentar o caso do Machado de Assis, por exemplo, que é um escritor tradicionalíssimo que nos últimos anos tem sido apontado que as suas obras elas são inadequadas por conterem um viés de racismo. E aí, como é que fica justamente fazendo um paralelo com o que você acabou de falar? Porque existe a proteção do direito autoral, existe o próprio direito de herança, né? Que tem ali a família dele, e aí esse contexto histórico de que a gente muda a percepção de mundo, e isso afeta as obras de arte. Você comentaria isso, por favor? Cíndia, eu confesso que de Machado de Assis eu não estou a par dessa discussão. Não é meu lugar de fala, obviamente, o racismo, mas eu pessoalmente acho o Machado de Assis bem progressista para a época dele. Eu sei até porque, enfim, um escritor mulato que ascendeu e se tornou o maior escritor pelo menos o maior escritor brasileiro. Para mim, talvez o maior escritor da língua portuguesa.
Mas eu sei essa discussão em relação a Monteiro Lobato. Essa discussão é muito forte em relação a Monteiro Lobato, porque se a gente pega algumas das obras dele... Guilherme, queira por gentileza desconsiderar, porque eu queria falar Monteiro Lobato e falei... Perdão, siga. Sem problemas. Se a gente pega uma série acho que Reinações de Narizinho, por exemplo, tem uma série de passagens racistas, se eu não me engano, uma passagem que Emília diria que tia Anastácia, ela é preta por fora, mas branca por dentro, alguma coisa, eu não lembro os termos exatos, mas eu sei de uma série de passagens nesse sentido. Esse é outro ponto super polêmico, coisa de 10 anos atrás ou menos, se eu não me engano, o Ministério da Educação queria, como é uma das obras que está no currículo escolar, acho que eles queriam circular uma versão repaginada, uma versão que tirasse esses trechos, e houve uma grande discussão. Então, juridicamente o tema é complexo, né? Porque a princípio tem esse direito moral de integridade, ou seja, só o autor poderia de fato alterar a obra. É um ponto complexo. Talvez uma solução seria manter o original, mas ter uma contextualização daquilo ali. Até porque é muito difícil a gente apagar a história. Aquilo foi escrito. E aquilo foi escrito porque refletia uma sociedade daquela época. Então, talvez um trabalho de contextualizar e chamar a atenção justamente para esse tipo de passagem seja uma solução mais interessante. Mas eu confesso que boa parte dessa discussão foge bastante do meu local de fala, então talvez... Não, mas na verdade, novamente peço desculpas na hora de dizer o nome, eu realmente estava perguntando sobre o Monteiro Lobato, não era sobre o Machado de Assis, ainda que haja também um contexto histórico sendo reavaliado sobre o Machado de Assis, mas a minha pergunta era mesmo no sentido do teor de direitos autorais, e eu acho que você explanou bem. Eu vou retomar aqui uma outra pergunta que foi direcionada livremente, tá? Eu não sei se Thaís ou Guilherme podem responder, é da Soraya, e ela questiona se o programa de computador, os softwares, são direitos autorais e por que a proteção é no INPI. Acho que vai para Thaís. Soraya é minha amiga. Soraya é um grande nome na TI, viu, gente? A Soraya... Bom, Soraya, obrigada pela sua pergunta. A questão do programa de computador, ele é protegido pelo direito autoral e ele tem uma lei própria, e o que a lei própria não diz, a gente aplica o direito autoral, mas de fato o seu registro é no INPI. O motivo, sinceramente eu não sei por que o registro ficou lá. Eu acredito que por ser questões que envolvam tecnologia, e ali também tem os contratos de transferência de tecnologia que são ali registrados. Mas o real motivo dessa confusão, já que é direito autoral e não industrial, eu não sei, se o Guilherme souber. Tem a história que a doutrina repete. A doutrina, você vai pegar a esmagadora doutrina brasileira, vai dizer que software é protegido por direito autoral por um lobby dos Estados Unidos. A história que eu apurei no meu doutorado não é bem essa. Assim, até onde eu identifiquei, de fato, há algumas comprovações de um lobby forte, realmente, mas desde a origem do software, tinha já doutrina sugerindo que ele fosse protegido por direito autoral, porque ele é uma categoria híbrida, ele tem umas características que são próprias da propriedade industrial, mas tem características que são próprias do direito autoral. Por exemplo, o software ele é uma forma de expressão. Então, a expressão, se a gente parar para pensar, ela está muito mais ligada às obras autorais, às obras artísticas e literárias, do que a propriedade industrial. Por que isso? Porque o software ele pode exercer uma mesma função que um software exerça, pode ser escrito de formas diferentes. E cada uma dessas formas vai ser protegida, e não a função. Nesse sentido, ele é mais parecido com o direito autoral. Mas essa é uma questão polêmica, realmente, de por que foi isso, se foi... E por que seria esse lobby para o direito autoral? Porque lembra que a gente falou que os prazos do direito autoral são maiores? E aí o software no Brasil ele acabou tendo um prazo de proteção menor do que as outras, são 50 anos, mas ainda assim é um prazo muito maior do que, por exemplo, as patentes de invenção. Perfeito. Thaís, deixa eu localizar aqui quem foi, que algumas perguntas vieram pelo chat, não consegui acompanhar. Mas, enfim, não vou localizar agora a pergunta da Silvia. Como eu faço para saber se alguém está usando a minha marca? Então, normalmente, quando você registra uma marca no INPI, você contrata um especialista, seja advogado ou agente de propriedade intelectual que atuam na área. Esses especialistas possuem um software que ele vai te avisar toda vez que alguém depositar uma marca similar ou no INPI ou na junta comercial.
mas isso se você se você tiver este software ou você tiver contratado um especialista. Sozinho fica mais complicado. As marcas são publicadas na revista de propriedade industrial e elas saem toda terça-feira. Então, toda terça-feira a gente olha o nosso sistema e vê se tem alguma marca ali parecida com a do cliente, fazendo algumas variações, e isso o sistema faz pra gente. Mas tem gente que tenta depositar a marca sozinho. E aí tem esse problema, que você vai ter que fazer as variáveis e etc. Agora, se a pessoa não depositou no NPI, não depositou como nome empresarial na Junta Comercial de São Paulo, por exemplo, você vai saber apenas jogando em Facebook, Instagram, Google, para você ver se tem alguém utilizando essa marca, mas aí não tem como ter esse controle fora do âmbito do INPI e da Junta Comercial. Guilherme, acerca de um exemplo que você deu, aquele acho que é uma caixa de biscoitos, com a foto do ônibus londrino, tem uma pergunta aqui, se direito autoral em marcas também tem direito conexo. Quanto tempo o direito de uso na legislação brasileira atual, no caso daquela lata? Tá, direito conexo, estou pensando aqui numa ligação entre o direito conexo e as marcas, mas eu acho mais complicado, porque como a Thaís explicou aqui, a gente não tem no Brasil registro de marca sonora, ou enfim, marca em movimentação também, se eu não me engano, não existe no Brasil. E, voltando um passo atrás, né? O que é o direito conexo? A gente falou bastante aqui de direito autoral, mas o direito autoral ele também tem duas categorias. O direito de autor, que é o direito do artista que cria a obra, que escreve o livro, que pinta o quadro, o diretor do filme. E tem também o direito dos cantores, né, sobre aquela performance específica daquela música, daquela canção, por exemplo, o direito dos músicos, que sobre aquela execução musical específica de uma música, e o direito dos atores também que interpretam uma peça, um filme. Ou seja, num filme, por exemplo, a gente vai ter o direito autoral do roteirista, a gente vai ter o direito autoral do diretor sobre o conjunto da produção, e a gente vai ter também os direitos conexos dos atores que participaram do filme, ou seja, cada ator vai ter um direito sobre a imagem dele naquela obra, fazendo aquela performance daquela obra. Tá? Então, eu não sei se eu entendi muito bem o questionamento aqui da interface entre a marca e o direito conexo, porque o direito conexo ele é um direito sobre uma performance. Então, na medida em que a gente não concede aqui uma marca sonora, por exemplo, não poderia ter um direito eu tenho um direito conexo sobre a execução musical, né, o músico que tocou aquela música, sobre o cantor que cantou aquela versão, mas eu não poderia registrar isso com uma marca. Eu tenho uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, do Wagner, eu acho que vocês dois poderiam comentar. Como fica a questão quando a arte da marca empresarial é feita por terceiros, um design, por exemplo? Quem contrata um terceiro para fazer a arte para a sua marca empresarial precisa de um contrato de transferência de direito patrimonial com esse terceiro? Ficou claro? Não sei, tentei. Ok. Quem vai? Guilherme. Essa parte está mais voltada para o direito autoral, então eu vou deixar com o Guilherme isso. Tá bom. Minha recomendação é que sim, que no seu contrato de prestação de serviço com o designer tenha lá, pelo menos que tenha uma cláusula de cessão de direitos autorais patrimoniais, né? Como a gente falou, os direitos morais eles não podem ser cedidos. E por que isso? Porque aquela obra ali que o designer fez, ela pode ser considerada uma obra artística a depender do grau de originalidade que tem ali. Então, assim, ela seria passível de proteção por direito autoral. Então, mesmo que você tenha registrado como uma marca, se o direito autoral cabe àquela pessoa, você teria um conflito entre as duas normas. E lembra que a doutora Thaís trouxe aqui que ali, o que não pode ser registrado como marca, de acordo com a lei de propriedade industrial, não podem ser registrados como marcas as obras artísticas e literárias, se o titular da marca não tiver autorização do titular do direito autoral. Então, sim, eu recomendaria fortemente ter essa cláusula no seu contrato com o designer. Ou fazer um documento de cessão, por exemplo, porque senão você pode ter problemas. Acontece muito de gente falar assim, agora eu não estou deixando registrar porque eu contratei alguém para fazer meu logo e essa pessoa está falando que o logo é dela. Então, assim, tomar cuidado e sempre fazer um contrato de cessão nesses casos. Acho que outro ponto que eu
Desculpa, Cindy, só para acrescentar Não. um ponto aqui, que os contratos sobre direitos autorais, segundo a Lei de Direitos Autorais brasileira, eles são interpretados restritivamente. O que significa isso? Que eles vão ser interpretados em favor do autor, né? Então, por isso que é sempre bom ter essas coisas muito bem detalhadas. Até para o software também, né? Muita gente contrata empresas para criarem o software, já que a gente citou aqui o software. Empresas contratam alguém, uma empresa contrata uma outra empresa para fazer o software para ela. E aí depois ela não consegue a licença. Então, sempre fazer um contrato de cessão e de licença para conseguir, para não ter nenhum problema na questão de venda do software e essas outras questões. Vou aqui partir para mais uma pergunta. É possível comercializar quadros com imagens disponibilizadas na internet gratuitamente por seus autores ou fotógrafos, imagens estas sobre as quais o site que as hospeda garante que o autor abriu mão dos direitos autorais? Eu acho que é assim. Se eu entrar num site e o site está dizendo que aquelas obras o autor liberou, eu baixo, imprimo, enquadro e eu posso vender? É a pergunta do Douglas. Então, depende da licença que esse pool de imagens diga que tenha, né? Vamos lá, ver se eu entendi bem a questão. Se eu vou lá no, como chama, Shutterstock, enfim, dessas bases de dados de obras, de fotos e outras obras artísticas, se eu comprar aquela foto, aquela imagem, aquela pintura, enfim, eu posso, a pergunta é se eu posso comercializar isso? Depende, você tem que olhar os termos de uso do site para ver que tipo de licença ele está te dando sobre aquela obra, porque pode ser que ele não te dê uma licença comercial, pode ser que ele te dê uma licença apenas para uso próprio. Então, e aí outra coisa também, obviamente que esses sites, quando eles compram essas imagens, eles vão fazer um contrato com o autor original, em que o contrato está cedendo aqueles direitos. Mas a sua relação contratual vai ser com o site. Então, se eventualmente alguém aparecer dizendo que é o autor daquela obra, que tem os direitos patrimoniais sobre aquela obra, a pessoa pode te executar e você teria um direito de regresso contra o site com base no contrato que você firmou com o site quando você faz a compra. E eu queria só acrescentar um ponto aqui. Eu falei ali, dei aquele exemplo da Nestlé, né, da pintura inserida dentro de uma caixa, de um produto. E aí acho que um ponto interessante de trazer aqui também, a gente falou do prazo dos direitos patrimoniais, que são de 70 anos, então as pessoas podem pensar, então tudo bem eu chegar a pegar um quadro qualquer, tá no Louvre e colocar na embalagem do meu produto ou na minha marca. Depende. Porque aqui que é importante notar, talvez a obra que esteja lá no Louvre, se ela foi feita há mais de 70 anos, a contar da morte do autor, ela já esteja em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode fazer uso comercial daquela obra. Mas da onde você tirou a imagem daquela obra? Você mesmo que fotografou ou você pegou de algum lugar da internet ou do Google Imagens? E por que essa dúvida? Porque a gente não está... Tudo bem, os direitos patrimoniais daquele quadro já podem ter se extinto. Mas e os direitos patrimoniais de quem fotografou aquela obra ou de quem escaneou aquela obra? Então, esse é um ponto importante para tomar cuidado também, porque pode ter direitos autorais se sobrepondo sobre uma mesma... No caso aqui seria o que a gente chama de uma obra derivada, né? A fotografia de uma pintura seria uma obra autônoma derivada da obra original. Perfeito. Uma pergunta do Guilherme. Em relação ao registro de obras de arte, qual a opinião de vocês quanto a formalizar o registro em blockchain? Eu não vejo problema, até porque os tribunais estão aceitando atualmente, já tem decisões em que eles aceitam blockchain como prova de anterioridade. Então, eu não vejo problema. Até eu vi aqui que a Gisela, outra amiga também, abraço. A Gisela, ela também comentou que no escritório dela eles estão utilizando blockchain para fazer esse registro e realmente é possível, sim. Então, é isso. Devido aqui ao nosso adiantado do tempo, Guilherme, passo a palavra, então, para as suas considerações finais, depois passo para a Thaís e aí encerramos, tá bem? Bom, gostaria de agradecer a minha colega expositora aqui, doutora Thaís. Eu achei brilhantes as considerações dela. Gostaria de agradecer a doutora Cíndia também pela oportunidade e também tanto a Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo quanto a Comissão de Cultura e Eventos. E esse tema, como eu falei, ele é muito caro para mim.
é um tema que me interessa muito, foi objeto da minha tese de doutorado, e acho que o que é importante trazer aqui é que a gente, quando está na faculdade, a gente aprende a propriedade intelectual com duas coisas muito separadas, né? O direito autoral de um lado e as marcas de outro. Mas na prática, a gente vai vendo como esses dois campos, eles se tangenciam e se tangenciam cada vez mais hoje em dia. Então, esse tipo de discussão que a gente teve aqui hoje é muito bacana para a gente justamente repensar essas caixinhas clássicas que a gente costuma aprender, costuma repetir, e para ver que não existe, na verdade, esse abismo entre direito autoral e marcas e propriedade industrial. No fundo, todos os direitos da propriedade intelectual, eles estão intrinsecamente ligados. Thaís, você conseguiria fazer as suas considerações finais? Claro, gostaria primeiro de agradecer pela oportunidade, agradecer ao Guilherme, que eu estava até tensa, porque o Guilherme manja muito de direito autoral e de propriedade industrial. Falei, ai meu Deus, será que eu vou passar vergonha do lado do Guilherme? Imagina. Eu gostaria de agradecer pelo apoio, pela confiança, gostaria de agradecer pelas perguntas. Falar que eu também estou como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Jabaquara. Então, o Instagram da comissão é @pi.jabaquara. Para quem não conseguiu ter as respostas aqui no nosso webinar, pode mandar lá, eu respondo, eu administro a página, então eu respondo quem mandar as perguntas lá. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Cíndia. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada a todos. Então, eu queria agradecer a nossa audiência, quem ficou com a gente aqui até o final, especialmente pelas perguntas muito elaboradas e que só aumentam a riqueza do nosso debate aqui. Agradecer especialmente os meus dois palestrantes hoje, pela disponibilidade, pelo interesse em contribuir sempre com a nossa comissão, mas especialmente pelo cuidado com a apresentação aqui hoje, que foi sensacional. Eu queria agradecer mais uma vez o Departamento de Cultura e Eventos e a Secretaria das Comissões por nos possibilitar organizar esses eventos. Deixar um convite a todos vocês que estão aqui na audiência para o próximo evento da comissão, que será no dia 5 de junho, e nós vamos falar sobre mulheres na arte e os estigmas sociais. Então, acompanhe aí a página da Comissão de Direito das Artes na OAB, ou o Instagram da Comissão de Direito das Artes, que é direito.artes.oab São Paulo, e a gente também vai debater essa temática aí bem complexa das mulheres na artes, acho que será bem interessante. E, por fim, deixar os nossos agradecimentos em nome da comissão, de todos os membros da comissão que estiveram aqui presente acompanhando, e obrigada a cada um de vocês pela participação aqui. Lembrando que este evento, dentro de alguns dias, ele fica na íntegra no YouTube da OAB São Paulo, no canal da Comissão de Cultura e Eventos, tá bem? Muito obrigada a todos e até a próxima. Vejo vocês no dia 5 de junho. Tchau!